Boa tarde, 12:01, sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Seminário promovido em Belo Horizonte debate boas práticas de integridade. TJMG recebe visita técnica de integrantes do Tribunal de Justiça do Piauí. STJ garante salvo-conduto penal para cultivo de cannabis com finalidade medicinal. Acompanho entrevista com o conselheiro do CNJ, Mário Henrique Maia, sobre o manual de atendimento a pessoas com transtorno do aspecto autista. Esses são os destaques da edição de hoje do TJ Minas Notícias. Eu sou Mércia Lívia. E eu, Cid Marcos. Seminário promovido em Belo Horizonte debate boas práticas de integridade. Flávia Carneiro. O segundo dia do evento, sediado pelo TJMG, foi aberto pelo Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior. O segundo Seminário Mineiro de Integridade reúne em Belo Horizonte desembargadores, juízes, servidores e representantes dos órgãos que compõem a Rede Mineira de Integridade. O evento tem o objetivo de fortalecer a cultura da integridade e promover a interação entre os órgãos públicos que integram a rede. O Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, disse que os conceitos de integridade devem ser seguidos em todas as relações sociais e de negócios. Nós não devemos apenas fazer propaganda de uma ação que vem em benefício de toda a sociedade, mas nós devemos praticá-la no nosso dia a dia e exigir de todas e todos o cumprimento desses preceitos da integridade. Ser íntegro é ser completo, é agir na completude da obrigação, é não se desviar dos comandos legais e dos comandos éticos. E esse conceito deve ser seguido não apenas nas relações negociais, não apenas nas relações entre a administração e o administrado, mas também no dia a dia de todas as nossas relações sociais. Nesta manhã, foi promovida uma palestra sobre a nova Lei de Licitações e Contratos com a Lei Anticorrupção, proferida pelo secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes Viana. Também foi apresentado o formulário de análise de perfil dos contratados por representantes da Controladoria Geral da União e servidores do TJMG. Nesta quinta-feira, os palestrantes apresentaram as boas práticas de integridade idealizadas pelas instituições que pertencem à Rede Mineira. E também houve o lançamento de um e-book que reúne as principais ações de integridade das instituições que compõem o grupo. Além do TJMG, integram a Rede Mineira de Integridade, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público de Contas, Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Controladoria Geral do Estado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. Recebemos ao vivo aqui no estúdio da Rádio TJ Minas o secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes Viana, que, como a Flávia Carneiro acabou de informar no boletim, participou e foi o responsável nesta manhã pela palestra sobre a nova Lei de Licitações e Contratos com a Lei Anticorrupção, palestra que ele, inclusive, terminou há pouco, foi a primeira do dia, e gentilmente veio nos atender aqui numa entrevista de estúdio. Tudo bem? Tudo bem, Cid. Tudo bem, Mércia? Boa tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, viu, pela participação. Secretário, eu gostaria de começar perguntando, o seguinte: qual é a importância de se debater exatamente esse tema da palestra do senhor, a nova Lei de Licitações e Contratos com a Lei Anticorrupção? Bem, primeiramente agradecer o convite, dizer que é um prazer poder estar aqui falando com os ouvintes e trocar um pouco das experiências aqui em relação ao tema. O que a gente tem observado é que a legislação brasileira ela tem cada vez mais exigido que nas relações público e privadas exista uma preocupação muito grande, que elas sejam relações de integridade, em termos de prevenção a práticas de ilícitos. E a gente teve a edição da Lei Nova de Licitações e Contratos, que ela vem atualizar essas normas para, inclusive, fortalecer esse comando tanto para o setor público agora ele tem que ter uma série de controles
preocupações relacionadas a como prevenir esses riscos de integridade, mas também para o setor privado. O setor privado também agora ele passa a ser exigido também em termos de ter os seus próprios controles internos e assegurar que essa relação aí tem que ser pautada dentro da ética e da legalidade. Pois é, secretário, essa nova lei de licitações, o que mudou em relação à anterior? Bem, muito interessante. A nova lei de licitações, no aspecto para o setor público, ela vem trazer um comando muito importante, que é dizer, olha, setor público, você é um grande contratante, né? Então você tem um papel aí muito importante em demandar serviço do setor privado, e para isso a gente sabe que também o setor público, ao manejar esses contratos, ele tem limitações de quais controles que ele pode estabelecer. Então, o primeiro comando que a lei inova muito é focar no que a gente chama de gestão de riscos. O que é gestão de risco? Administrador público, olha o que é mais importante. Veja dentro do rol aí de contratos que vocês têm, quais são aqueles que, seja em razão do valor, seja em razão da natureza do contrato, você tem que ter um olhar ali um pouquinho mais aprimorado, um olhar mais perto. E é por isso, inclusive, que nós fizemos essa parceria com o TJ Minas Gerais para desenvolver uma ferramenta para o fiscal poder trabalhar essa interlocução. E olhando agora para o setor privado, a lei traz algumas inovações que são importantes. Por parte das empresas que são contratadas, em determinadas circunstâncias, ela vai ter que demonstrar, comprovar que ela internamente também tem essa preocupação. O que a gente chama de programa de integridade aqui são as medidas em qualquer organização, seja pública ou privada, mas nesse tocante aqui para o setor privado, regras internas, procedimentos internos que oriente os seus funcionários a não fazer nada errado, seguir a legislação, mas também ser capaz de detectar se algo acontecer. Então, a lei trouxe algumas disposições. Primeiro, nos casos de contratos de grande vulto, são contratos de grande vulto aqui para a lei, aqueles que são de valores acima de 200 milhões de reais, as empresas obrigatoriamente têm que ter esses programas de integridade. Era algo que até então a lei não exigia. Era facultativo. Era facultativo na medida em que você incentivava a ter, porque é algo que é benéfico. Agora a lei já trouxe um patamar acima. Agora é exigido. E a partir disso, a administração pública pode fiscalizar e verificar se o programa foi implementado ou não por parte da empresa. Agora, vocês também estão trabalhando para que as empresas menores também adotem esses cuidados, né? É verdade. Então, assim, acho que a lei ela caminhou bem no sentido de saber que, por outro lado, essa implementação de programas também tem um impacto na atividade financeira, tem um custo. Então, ela optou inicialmente por aqueles contratos de grande vulto. Mas, em ações de fomento, a própria Controladoria Geral da União tem tentado aí incentivar não só as grandes empresas, mas também pequenos e médios negócios, da importância de ter esse programa de integridade. Não só da perspectiva de prevenir a prática de ilícitos, mas como algo que gera valor para a empresa. A empresa hoje que tem um bom programa de integridade, da perspectiva não só de evitar atos de corrupção, mas de proteção ao meio ambiente, de seguir a legislação tributária, a legislação trabalhista, já se demonstra que são negócios que vão ter mais perenidade, são negócios que vão ser com mais sucesso ao longo dos anos. Além de ser algo que traz muito valor para a marca, né? Hoje os consumidores estão muito preocupados em que ele vai ter o seu nome, manter negócio com uma empresa que seja ética, que siga esses patamares. Que dê um respaldo, né? Exatamente. E como a lei não trouxe a obrigação, o que a gente tem trabalhado? A gente tem trabalhado com organizações da sociedade civil que visam primeiro instruir, né? Não basta criar obrigação, a gente também tem que estar ali para orientar, ajudar, construir isso adequadamente. É isso que eu ia perguntar, desculpa até interromper o senhor. Como vocês trabalham isso com essas empresas? Perfeito. Bem, primeira coisa que acho que o nosso papel é dizer o que a gente espera delas, né? Então, nós temos vários guias onde a gente orienta o que afinal de contas, é um programa de integridade que a gente considera como adequado. Então, os nossos guias, eles vão trazer os conceitos, trazer exemplos de boas práticas e, inclusive, descer num nível de tecnicidade bastante aprimorado no detalhe. O que a empresa tem que ter quando a gente fala o que é um procedimento, o que é uma gestão de riscos, qual é o tipo de código de ética que ela tem que ter. Então, os nossos guias hoje são a primeira ferramenta que a gente traz. E já de alguns anos, desde 2011, a CGU tem uma iniciativa muito bem sucedida que é chamado o Selo Proética. O que é o Selo Proética? É a possibilidade da empresa voluntariamente submete aquele programa dele para ser avaliado pela CGU e aquelas que têm os melhores desempenhos ganham esse reconhecimento e ela pode utilizar a marca, falar para o setor privado, para o mercado como um todo, de que ela é uma empresa proética. E para os empresários que estão nos ouvindo agora, o que o senhor diria
É difícil implantar esse programa de integridade? Não é? Qual o principal caminho? O que tem que ser feito? Eu vou até responder essa pergunta com uma brincadeira, né? As pessoas que falam às vezes, se você acha que ter um programa de integridade é difícil, mais difícil é lidar depois com as circunstâncias por você não ter tido, né? Você ter que lidar com o processo de responsabilização, com sanções, com todo o dano à imagem que isso gera. Mas para além disso, eu acho que hoje a gente já está falando de um tema que não é mais novidade, né? A gente já tem uma consolidação do que é um programa de integridade nas mais variadas frentes. Então, assim, hoje o trabalho que há 10, 15 anos atrás era ainda um pouco inovador, hoje já está bem consolidado em termos deles tentarem identificar já o que são boas práticas, quais são os caminhos que tem que adotar. E um ponto que acho que é importante também, não existe programa de integridade fechado, um pacote que tem que ser adotado na íntegra por qualquer tipo de empresa. O bom programa de integridade, ele vai olhar a especificidade da empresa, se ela é uma grande, uma pequena empresa, e adequar isso para as necessidades do negócio. Então, essa questão da adaptação do nível de exigência do programa para a realidade da empresa é muito importante, tem que ser levado em consideração. Então, eu diria que hoje o empresário não tem mais tanta desculpa para não fazer mais esse tipo de iniciativa. Até porque isso serve de respaldo para ele mesmo, né? Uma proteção, né? Não seria isso? Com certeza. Eu acho que o primeiro objetivo, né, é evitar que não faça nada de errado, mas eu acho que vem alguns valores agregados a isso, né? Para dar um exemplo de larga escala, a gente já tem hoje os grandes fundos de investimentos internacionais em que eles só investem em empresas que têm a questão do programa de integridade muito bem consolidado, seja na questão de prevenção a atos ilícitos, seja na questão de boas práticas de governança e também de sustentabilidade socioambiental. Então, hoje já é capturado pelo mercado que a empresa que não aderir a essa boa prática, ela dificilmente vai conseguir ter sucesso aí em termos de lucro, em termos de perenidade do seu negócio. Voltando no tema da palestra do senhor de agora há pouco, a nova lei de licitações e contratos anda então junto com a lei anticorrupção. Perfeito. A lei anticorrupção ela é uma lei que, inclusive, completa 10 anos neste ano. Ela foi aprovada em 2013. E qual era o escopo dela? Qual era a grande novidade que ela trouxe naquele momento? Ela trouxe a previsão do Estado responsabilizar uma pessoa jurídica, uma empresa, uma organização, né, pela prática de ilícitos cometidos pelos seus funcionários, colaboradores, sócios, representantes. A ideia ali dessa lei é que, olha, já estamos punindo os indivíduos, mas nós temos que punir também a organização porque ela tem um papel importante na prevenção, ela se beneficia do ato ilícito. Então agora a gente vai ter uma punição também sobre a organização. Dentro do rol de ilícitos ali que a empresa ela poderia ser responsabilizada, tem ali um grande conjunto relacionado à prática de atos de corrupção e fraude no contexto de licitações e contratos. Então, ali a 12846 já trouxe essa preocupação. E aí, como que elas interagem, essas duas leis? A lei 12846 ela traz dois tipos de sanção principais. A sanção de multa financeira, tá? É uma multa significativa, pode chegar até 20% do faturamento bruto de uma empresa. Significativo. É bem impactante. E a gente tem uma sanção também de caráter moral. É uma sanção que a gente chama de publicação da condenação. A empresa tem que tornar público no seu site, que foi condenado. Mostrar para o público. Exatamente, de que aconteceu isso e acaba refletindo muito na imagem da empresa. Já a lei de licitações e contratos, como ela está preocupada com o aspecto do Estado enquanto contratante, ele traz sanções um pouco diferente dessas, que são complementares. Ela vai falar, olha, se esse ato de corrupção foi no contexto de licitações e contratos, eu não quero voltar a contratar com essa empresa. Então ele traz ali o que a gente chama da pena de impedimento de licitar e contratar, e uma pena que é muito dolorosa para as empresas, né, é a chamada inidoneidade. A empresa que é declarada inidônea, ela não pode contratar com ninguém do Estado. Então, as duas leis caminham muito em conjunto na medida em que, se uma empresa estiver envolvida num ato desse de corrupção, as duas leis serão aplicadas de forma conjunta. Secretário, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos que foram bem importantes. Eu que agradeço e fico à disposição, tanto dos ouvintes como aqui da rádio. Obrigado. Boa tarde para o senhor, obrigado. Boa tarde, obrigada, secretário. TJMG recebe visita técnica de integrantes do Tribunal de Justiça do Piauí, Kátia Matos. A Corregedoria Geral de Justiça, o Fórum Civil e Fazendário, Unidade Raja Gabaglia e a sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais receberam nesta quarta-feira e quinta-feira visita técnica de integrantes do Tribunal de Justiça do Piauí.
O juiz Tiago Aleluia Ferreira de Oliveira e o servidor da Corregedoria do TJPI, Sávio Mota Carneiro, vieram conhecer projetos e boas práticas implantadas na Justiça de Primeira e Segunda Instâncias Mineiras. Na quarta-feira, o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, apresentou aos visitantes as principais ações da Corregedoria Geral, como os painéis estratégicos, o módulo gabinete e o uso do PJE para comunicação com os cartórios. As formas de interação da Corregedoria com outros órgãos do Tribunal para otimizar a gestão da Justiça de Primeira Instância também foram temas da visita. No Fórum Civil e Fazendário, a comitiva piauiense conheceu o Núcleo Justiça 4.0, que atua em apoio às unidades judiciárias, em cooperação no processamento e julgamento de ações. A Centrase, Central de Execução de Sentenças e Central de Pesquisa Patrimonial, que tem a finalidade de solucionar e gerar a extinção ou sobrestamento de diversas ações em fase de cumprimento de sentença, também foi apresentada. A comitiva visitou ainda as instalações da Central Lapidar de Monitoramento Integrado, Inteligência e Inovação do edifício sede do TJMG. O espaço foi inaugurado há 2 anos e funciona como área de coleta e tratamento de dados e informações de maneira estratégica, permitindo o diagnóstico preciso e a tomada ágil e eficiente de decisões. Nessa quinta-feira, os representantes do TJPI visitaram novamente a sede do TJMG. Eles se reuniram com magistrados e servidores para conhecer um pouco mais sobre os projetos de inteligência artificial desenvolvidos no Judiciário Estadual e também as iniciativas realizadas pelo iLab, a Unidade Avançada de Inovação em Laboratório. Entre as inovações do TJMG foram apresentados o Sistema Assistente de Linguagem Simples, o Sistema de Automação Robótica de Atermação, o Projeto de Automação para a Realização de Artefatos do Negócio, o Sistema Assistente Virtual de Inteligência Artificial e o Sistema de Orientação e Facilitação de Informações Judiciais e Acessibilidade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. A seguir, STJ garante salvo-conduto penal para cultivo de cannabis com finalidade medicinal. E mais, acompanhe uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Mário Henrique Maia, sobre o manual de atendimento a pessoas com transtorno do aspecto autista. Voltamos em instantes. STJ garante salvo-conduto penal para cultivo de cannabis com finalidade medicinal. René Almeida. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu salvo-condutos para garantir que pacientes não sofram sanção criminal pelo cultivo doméstico de cannabis sativa destinado à extração do óleo com finalidade medicinal. Entre outros fundamentos, o colegiado considerou que, além do cultivo não ter a finalidade de produzir ou comercializar entorpecentes, os pacientes dos casos analisados pela sessão estão amparados não só por prescrição médica, mas também por autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a importação do canabidiol. Na interpretação da Corte, isso evidencia que a própria autarquia sanitária tem reconhecido a necessidade de uso do produto em contexto terapêutico. A sessão também determinou a comunicação da decisão ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Da agência Rádio Web, René Almeida. O presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, foi agraciado nesta quinta-feira com a Comenda Gran Cruz da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. A homenagem é destinada a todos que se destacaram no desempenho de relevantes serviços à Justiça do Trabalho ou em atividades socioculturais. A solenidade de entrega das comendas ocorreu no Salão Nobre do edifício sede do TRT2 em São Paulo e foi transmitida pelo canal da instituição na plataforma YouTube. A comenda é conferida em 4 graus: Gran Cruz, Grande Oficial, Comendador e Cavaleiro. Além do presidente José Arthur Filho, receberam a comenda Gran Cruz o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida, e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Samuel Hugo Lima.
Acompanhe uma entrevista com o conselheiro do CNJ, Mário Henrique Maia, sobre o Manual de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Ele proferiu palestra durante o seminário Autismo e Inclusão da Pessoa com Deficiência, Perspectivas da Rede de Proteção da Pessoa com Deficiência das Instituições do Sistema de Justiça de Minas Gerais, promovido nessa semana pelo TJMG. O Manual do Autismo ele foi lançado no ano passado por um grupo de trabalho instituído pelo então presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, e na ocasião do lançamento também se comemorou os 10 anos da Lei Berenice Piana. O autismo ele por ser de difícil diagnóstico ou de percepção, é também fruto de grande preconceito, né? E a necessidade de se entender, de se compreender, eu espero que traga, primeiro, uma empatia com o próximo, que eu acho que seria a base de todo o ordenamento jurídico e até do convívio em sociedade, né? A tolerância com o diferente. Nós temos que aprender a conviver com o diferente. E eu costumo dizer que a partir do momento que o autismo bateu a porta de minha casa, eu compreendi, né, de forma real o significado da palavra preconceito. Eu sou pai de uma criança autista e hoje eu sei o que é o preconceito. E posso lhe garantir uma coisa, o preconceito machuca, o preconceito dói e nós, brasileiros, somos preconceituosos da pior forma possível, que é o preconceito velado. Então, o combate ao preconceito é necessário para se construir um Estado realmente democrático, ou como nas palavras do professor Luiz de Ferraioli, um Estado constitucional, democrático, de direito. E para terminar, em relação ao preconceito, quando você está incluído nesse rol de pessoas que já sofreram algum tipo de preconceito, você percebe que não se pode fazer distinção ou escolha do preconceito que lhe seja mais conveniente. Preconceito é preconceito. Contra negro, contra homossexual, contra pessoa em situação de rua, seja ele qual for. Preconceito é uma doença, é um vírus que deve ser extirpado da sociedade. Quais são os mecanismos que o sistema de justiça tem para reconhecer essas pessoas com deficiência, principalmente para promover o acesso à justiça dessas pessoas? O reconhecimento das pessoas com transtorno do espectro do autismo, ele não passa pelo sistema de justiça, primeiramente. Primeiramente, ele passa por uma junta médica. A partir de então, você peticiona ao sistema de justiça e normativos, resoluções, decretos, leis. Existem inúmeros. Bastaria seguir o princípio basilar da Constituição da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Eu acho que com esse princípio se resolveria de forma efetiva, se concretizando a norma que se encontra no mundo abstrato e trazendo para a realidade, trazendo qualidade de vida, trazendo o bem que se busca, né, como defendia Kant, né, o hipotético categórico kantiano, que é a busca da felicidade que habita em todos nós. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagens direto do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Às 14h tem o Tarde TJ Minas e acompanhe também o Jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Boa tarde para você, bom fim de semana. Boa tarde a todos, bom final de semana.